À quoi ça sert l'amour? On raconte toujours des histoires insensées. À quoi ça sert d'aimer? L'amour ne s'explique pas. C'est une chose comme No ça. fim do mundo, onde não há tempo nem espaço, atrás das 7 montanhas do cão cego, onde o mundo está atravancado de tábuas, havia um reino. E esse reino é nosso! Uhul! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Keila Souza. Eu sou Val Teixeira. Eu sou o Nilson José. E esse é o nosso podcast do Baú de Recortes. E hoje vamos falar de um tema que não perde a moda, que é o tão querido, é o tão desejado e é o tão temido. Quem adivinha? É o amor. Hoje nós vamos falar sobre o amor, para compensar uma série que a gente fez, né? Bem pesada, de suicídio, de morte, de loucura. Hoje nós vamos falar do amor. E nós nomeamos como Chocolate Amargo a nossa série mais taciturna, mais sisuda, né? E essa nós vamos chamar de... Chocolate ao leite, Chocolate é claro. ao leite. Bem Gente, derretidinho. Eu tô preocupado porque, na minha preferência, pessoal, eu prefiro chocolate amargo no dia a dia, quando eu vou no mercado, eu só compro chocolate amargo. Agora eu fiquei preocupado. Eu acho que tem alguma coisa a ver, que você precisa dar uma olhada. Chocolate ao leite arde a minha garganta. Tão doido. É chocolate ao leite com amendoim, eu gosto mais. Você vê que é um chocolate que ele é docinho, mas ele tem umas partezinhas mais difíceis de morder, né? Então, eu tô no equilíbrio. Então você gosta daquela parte hard, assim? Eu gosto do desafio. Olha, mas isso que você falou, que ele arde a sua garganta, qualquer chocolate em excesso arde a garganta. Então já começa a nossa conversa. Tudo que é excesso passa do ponto, inclusive o amor. Então já vai começar ardendo a garganta já. Então vamos. Já começa ardendo a garganta e puxando a língua. Tô preparado. Cadê o nosso copo de água para já começar a engolir esse amor? Que algumas vezes a gente engole o amor meio que na marra, né? Ai, às vezes até quadrado, né? Aquilo que a gente finge que é amor. Nem tudo que é amor é amor. Mas tem como definir o amor? Eu juro que eu vim despreparado, viu? Sim, sim. Assim, sim, de despreparada também, não que tem como definir. Eu achei que você ia definir, eu tava até esperando já. Não, eu não acredito que existe uma definição para isso. Eu acho que, assim como todos os outros assuntos que a gente trouxe, fala de sentimento. Sentimento não tem definição, né? A forma como a gente aprendeu a amar é a forma como ficou dentro da gente, e não é a mesma que o outro ama. Os momentos em que a gente precisa expressar o amor também define muita coisa, também fala muito alto. Eu não sei, com tantos anos assim de consultório, eu me recuso a acreditar que exista uma definição para o amor. Mas essa é a minha opinião, né? Então, e também o amor pode ser uma coisa de momento. Você pode ter um momento de amor, um momento que dá o sabor de sentimento de amor, ou o amor tem que ser uma coisa contínua. Sei lá, tem tanta reflexão sobre o amor. Ontem, antes de vir, eu fiquei pensando, poxa, nós vamos falar sobre amor fraternal, sobre qual amor? E assim, a única coisa que me veio é assim, o amor, né? O que seria? O amor, ele tá desde Jesus até Ozzy Osbourne, né? Assim, porque até as músicas, o heavy metal existe músicas de amor. Até lá se fala de amor. E a gente entende que o amor, ele é só uma coisa sublime, que ele tem que ser o tempo inteiro doação, oblação, né? E não necessariamente, porque eu amo você do jeito que eu me amo também. Né? Então, se eu só amo você, eu acredito que já não existe mais amor. Até existe uma frase que fala: onde tudo é concordado, onde tudo é permissão, eu duvido que exista amor. Porque o amor, eu amo a outra pessoa dentro da minha capacidade. Se eu não existo, se eu não me posiciono, se eu não faço parte daquela história, eu não sei se existe amor. Talvez existe só uma bondade, e o amor e bondade não são a mesma coisa.
né? Porque quando a gente pune um filho, quando eu falo punir, não necessariamente de espancar ou castigar, mas quando eu exijo, quando a gente é mais rígido com o filho, existe amor ali, mas não está tendo uma bondade explícita, mas existe um amor. Quando um casal resolve se separar, às vezes não acabou o amor, às vezes é só a permissão que alguém se dá de reconhecer que não é mais feliz com aquela pessoa. E a gente sempre carrega o amor nessa junção do tipo, para eu não querer ficar com essa pessoa, eu não posso gostar dessa pessoa. E às vezes eu gosto. Por isso que finalizar relacionamentos é muito difícil, porque existe sim o amor. E eu não preciso desprezar esse amor ou minimizar essa pessoa para eu me separar. Isso também é amor, né? Quando a gente se separa porque a gente percebe que a gente está começando a maltratar outra pessoa. Não existe amor aí? Vale a pena a gente pensar nisso. Talvez a questão do amor que você está colocando seja se você ama e você não se ama, então aí você tem uma doação excessiva ou não tem a ver com o amor próprio. Eu acho que tem a ver com o amor próprio. Se você gosta, mas você não pode mais conviver também, você ter o amor próprio está brigando com o amor pela outra pessoa. De que outra forma colocar isso? Eu também não sei expressar, mas você entende que existe muito mito na relação amor? O amor, ele só é uma coisa linda, o tempo inteiro bonito, o tempo inteiro perfeito, o tempo inteiro doação, e não é, isso é mito. Assim, não tem nem como ser. Eu acho que falar de amor é complicado, assim, é aquela coisa, né? Minha opinião, eu vejo que muitas pessoas falam, por exemplo, do amor, mas eu vou falar do amor romântico, né? Mas porque existe o amor universal, né? Que é o amor que eu acho que todo mundo deveria ter, mas que infelizmente é o que está mais pobre hoje em dia, né? Nos dias de hoje. E porque as pessoas transformam qualquer ato de qualquer coisa e colocam o nome de amor. Então, por exemplo, a própria violência que a gente vê, né, as guerras que fala que é em nome de Deus, como se fosse por amor, e aquilo é por puro ódio, né? Na verdade, não existe amor ali. O egoísmo que a gente vê, tudo leva-se o nome de amor. E eu acho que está muito banalizado esse nome, amor, né? E quando se fala de amor, o que se pensa mais é essa coisa de homem e mulher. Uhum. Ou mãe para filho. Não se coloca nem o pai ali, é sempre a mãe para o filho, né? Uhum. E aí entra aquela coisa do tipo, eu tenho ciúme mesmo, eu gosto mesmo, eu defendo mesmo, porque eu amo. E aí a gente vê que ali tem uma coisa mais sombria, que a gente sabe que não é amor, mas que, né? Então, e você tocou num ponto que é muito delicado. Será que todo mundo tem esse amor para oferecer? Talvez a gente não sabe, né? Porque entra naquilo que nós já falamos lá no episódio que nós falamos do suicídio, existe muito julgamento. O que é amar? Como que é amar? Porque se eu mato por amor, não foi por amor, gente. Né? A pessoa não quer mais ficar comigo e eu me dou o direito de matar aquela pessoa porque eu amo em excesso, eu não consigo acreditar que seja um amor. Né? Então, mas na cabeça daquela pessoa, aquilo é a forma de amar. E por outro lado, quando a gente vê uma mãe, pegando esses exemplos que você colocou, quando a gente vê uma mãe que não deu conta de seguir com a maternidade, ou que não quis a maternidade, que doou o filho, isso é falta de amor. Não sei se é também. Vamos imaginar que aquilo também poderia ser, ela reconhece que ela não tem amor para oferecer, e ela acha que, de repente, em outra situação, aquela pessoa, aquela criança, vai ser melhor cuidada. Se isso acontecer, será que a gente não pode falar que isso foi por amor? Não sei, é complicado, né? Falar isso. Então, é porque eu vejo o amor dessa forma. Eu acho que seria um ato de amor, porque na minha concepção, o amor ele não é egoísta. Ele é pelo contrário disso. Quando a gente ama de verdade, e eu estou falando em todos os sentidos, a gente não quer que o outro sofra de nenhuma forma. Então, eu estou falando isso igual de uma mulher que abre mão do seu filho porque ela sabe que ela não tem condição de dar o melhor para ele naquela situação, assim como um casal
Quando um não quer mais ficar e o outro faz um monte de loucura e não aceita o termo da relação, é como se aquilo fosse amor, aquilo não é amor, porque se fosse um amor, entenderia que se o outro vai ficar feliz assim, então que ele tem o direito de ir. Sim. Que eu entendo, né? Eu penso assim também. Eu penso que o amor, ele é, acima de tudo, o respeito. Então, eu amo essa pessoa, mas eu já entendi que ela não me ama e eu não tenho como brigar. É o respeito, é o limite. Ou, às vezes, também assim, eu não amo mais essa pessoa, mas eu não me dou o direito de sair dessa relação. Existe falta de amor aí também. Porque quando eu fico com uma pessoa que eu não amo mais, eu faço essa pessoa sofrer. E aí existe uma falsa bondade. Por amor a ele, eu não fui, mas eu não sou feliz aqui. Então você não fez essa pessoa feliz também. Com certeza não. Até porque assim, ninguém tem obrigação de fazer ninguém feliz. É um ponto muito importante da gente lembrar. Mas imagina quando a gente está no lugar onde a gente não gosta de estar. Não tem como acreditar que a gente está bem e que a gente faça o bem para o outro o tempo todo, né? É uma arrogância, é uma mentira. Isso. Aí existe falta de amor, porque o amor é aquele que eu sei que ele vai sofrer, eu não vou virar as costas para ele, mas eu estou fazendo valer a minha vida, né, a minha felicidade e as minhas coisas. Isso, aos olhos de muitos, parece ser um egoísmo. Mas vamos olhar, será que isso é um egoísmo ou será que isso é uma fidelidade? Eu sou tão fiel à minha vida, à minha história, e a outra pessoa que eu não carrego ela por dó. Porque o sentimento de dó é muito triste. O sentimento de dó, ele vai muito distante do sentimento de amor, do sentimento de bondade, de caridade, de compaixão. Ele não tem nada a ver com isso. E quando a gente vê as pessoas se justificando por amor, geralmente entra no sentimento de dó e não sentimento de amor. Que é justamente isso, que amor é esse que fica, engana, né? Isso, é uma traição. Isso é enganar o outro. Então, se você ama, você não engana. Dois lados, né? Que eles não são, eles são concorrentes aí, né? Sim. É o amor próprio. Eu volto de novo no amor próprio, volta na questão do livre-arbítrio. Se todos têm livre-arbítrio, então a felicidade de cada um depende de ninguém mais. A gente poderia colocar dessa forma, então, que a felicidade dos filhos não depende dos pais, a felicidade dos pais não depende dos filhos, a felicidade da pessoa, do marido de uma mulher não depende do um do outro. Sim. Também Sartre, esse debate, né? Não dependo de Deus, eu não dependo. A minha felicidade depende de mim, ponto final, acabou o fim de história. Então, mas veja, esses dias, né, eu conversava com uma pessoa no consultório, uma mulher que tem 2 filhos. E ela está separada e o filho mais novo mora com o pai. E o mais velho mora com ela. E ela, lógico que ela tem atritos com esse filho que mora com o pai, né? E aí ela falava assim para mim, mas ele é assim por causa do pai, porque o pai nunca amou. Veja, olha a justificativa onde chega, não seria o contrário? Se o pai nunca amou, seria justamente o motivo para ele não estar com o pai, né? Seria o motivo para ele estar com ela. Primeiro que houve um julgamento dela, o amor dela é maior que o do pai. O amor dela é mais verdadeiro que o do pai. Então já perdeu o senso de amor. Porque quando eu não respeito o sentimento do outro, então talvez já não exista um amor real nessa história. E se o filho escolheu estar com o pai, talvez essa falta de amor é em relação a ela, mas não necessariamente desse pai para esse filho. Então o amor, ele serve como justificativas, ele serve como desculpas para a gente matar, para a gente ofender, para a gente poder sair de uma situação. Você não me ama mais, por isso que eu vou sair. Não é por isso que eu saio. Eu saio porque eu me amo. E talvez o amor que você me oferece não seja suficiente para mim, porque o amor que eu tenho por mim pede mais que isso, né? Ou eu vou sair porque eu não amo mais estar nessa situação. E a pessoa, ela não precisa ser ruim. Eu não preciso tornar o meu ex-marido, meu ex-companheiro, ou seja lá o que for, num tirano, numa pessoa ruim, para eu ter o álibi de poder sair dessa relação. Eu vou sair porque o meu amor não é mais suficiente, mas a gente deveria sempre usar o meu amor e não o amor do outro. E aí questionando, assim, mas esse meu filho, ele não faz as coisas como tem que ser. Mas não dá para comparar os 2 filhos. Mas isso é muito bonito nos contos de fada.
A não comparação, você amar os dois do mesmo jeito, é no conto de fada. Olha, então você entende que o amor, ele pede que você seja do jeito que eu quero, senão eu não te amo. Então também não é amor. Sim, é porque não ama, mas não aceita o outro. Só ama se ele estiver dentro do quadradinho que a outra pessoa quer que esteja, né? Se saiu daquela expectativa, já não é mais, deixa de ser amor. Que amor fácil é esse, né? Isso, eu te amo só porque você é do jeito que eu quero, exatamente. Tô lembrando aqui de uma frase que a Inês fala. Ela falava que os pais dela tinham o mais preferido de todos os preferidos, né? Apesar de que eu ri porque me lembrou do livro da Revolta dos Animais, que eles falavam que todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais. Você falando, né, que existem os filhos preferidos e os mais preferidos. É uma questão bem delicada, porque a gente vive nesse movimento do amor. Mas cada filho, ele tem uma história com os pais. A gente querer colocar tudo dentro de um lugar só, igualar todo mundo, isso é uma maldade. Porque quando a mãe está grávida de um filho, tem uma história acontecendo naquele momento, tem um sentimento acontecendo, é tudo diferente, né? Ela está grávida de outro filho, que seja do mesmo casamento, que seja do mesmo companheiro, é outra história, é outro momento. A sistêmica trabalha muito com a postura de cada filho, né? O filho mais velho, ele tem um papel, o do meio tem outro papel. Então, não existe essa questão do amor ser igual. É bobeira nossa, é querer sofrer. Porque o amor, ele talvez tenha a mesma intensidade, mas ele se expressa de forma diferente. E o saudável é que ele se expresse de forma diferente. Porque o outro filho veio num outro momento, né? A mãe tinha outra idade, a situação financeira era outra, as coisas que ela passou durante essa gestação era outra. Esse filho, ele traz uma representação de um sistema familiar, então ele também traz outra história. É a gente querer sofrer em nome do amor. Sim, eu acho que tem, você falou, tem os preferidos, e tem os mais preferidos e tem os não preferidos também. Então, eu falo que precisa dar o direito também de não ter para essa mulher, né, para esse pai também, porque é complicado isso, né? E o fato de ser não preferido, se é que a gente pode usar isso, não quer dizer que não haja amor. Então, essa é a questão que eu penso. O fato de... quando ela fala que todos são preferidos, significa que ela ama todos, mas tem um que ela gosta, que ela se identifica, né? Sim, porque talvez tenha mais a ver com as expectativas dela, porque às vezes veio com mais características dela, porque às vezes realiza mais sonhos dela, mas não necessariamente que ela não ame os demais. Por isso que eu falo que não existe definição para o amor. Amar é simplesmente amar. Tem 5 filhos da vida por todos, mas eu quero aquele mais do meu lado, sempre comigo, eu me sinto mais segura com aquele. Por que isso não pode acontecer? Eu acho que os pais preferem sempre os mais novos. Eu também acho. A revolta do bicho. Pois é, aí ó. Aí, tá vendo por que é? Tá vendo? Você passa menos tempo, né? O mais velho já tá cansado, nossa, não aguento mais essa pessoa. Aí o mais novo tem menos tempo. Eu acredito que isso faz sentido porque quando nasce o último filho, a situação dos pais é mais confortável, a vida já está mais estável, o momento é outro. Gente, eu lembro como foi quando o Nicolas estava para nascer, a situação de pressão que eu senti. Todo mundo faz pressão, todas as pessoas à volta fazem pressão para que você seja pai, que você vai ter que assumir aquela responsabilidade, e na tua cabeça você já assumiu. E aí tem a pressão que a gente faz, é esmagadora. Quando vem o segundo, já deve estar uma coisa mais leve. Terceiro já tá uma coisa mais tipo, é só deixar o vento soprar que o barco vai para frente, pronto. Eu acho que tem sim a questão do último ter mais qualidade de atenção. Eu não vou nem dizer que é mais tempo de atenção, nem isso, é mais uma qualidade de atenção. E dentro de uma visão sistêmica, se diz que quem tem 3 filhos tem uma humanidade toda dentro de casa. E vamos imaginar que uma família que tenha 5 filhos. Então, ela tem o primeiro, o segundo, o terceiro, e aí começaria novamente o primeiro de novo, o segundo de novo. Para algumas correntes sistêmicas é assim que funciona.
né? E o primeiro filho, ele tem o papel de desbravador. Porque, na verdade, foi ele que fez esse pai e essa mãe ser pai e mãe, né? Foi ele que fez dentro dessa família ter um papel de filho. Foi ele que fez uma triangulação nessa família, quando ela existe, né? Porque existem famílias que o pai fica de fora, às vezes porque o pai não entra, às vezes porque a mãe não deixa também. Mas, enfim, não é disso que nós vamos falar. Mas o primeiro filho, ele tem o papel de quebrar correntes, de quebrar um padrão. O segundo filho, quando ele vem para ser o último, vai ser só 2 filhos, ele é o mais novo. Então, o mais novo é aquele que já pegou tudo que o mais velho fez. Então, ele tem uma permissão maior, ele tem uma facilidade de lidar com as coisas de uma forma maior. Quando se tem um terceiro filho, ferra tudo para o segundo, porque esse papel de permissão fica para o terceiro e o segundo é aquele que fica assim meio que esquecido, porque o mais velho já se vira bem, o mais novo eu ainda tenho que cuidar. E aí o do meio fica meio que por conta do mais velho, fica aquela coisa meio perdida. Não, o do meio é o batata quente, sabe? É que não joga. Então vocês vão assumindo as culpas de vocês duas aí, tá? Que eu já captei a mensagem, eu entendi. Olha, Nilson, eu já ensinei você até a parar de ter medo da morte, não vem não. Eu lembro que eu trabalhava a morte com você quando a gente... Só quem ouviu aquele podcast pode entender isso, tá? O quanto que você me ajudou nessa parte, viu? A bondade Por extrema amor. é o amor. Por amor a você. Por amor a você, eu fazia isso. Mas, assim, essa é uma visão sistêmica, né? Só entrei nessa questão para a gente lembrar assim. Mentira, tá assumindo a culpa. Olha, não vem não que foi eu que desbravei a família. Mas quebrou um monte de coisa que você falou que eu não lembro agora, tá? Vou ter que ouvir de novo. Eu quebrei. Desbravou, mas veio quebrando, derrubando tudo no peito. Tá achando que tudo é assim, no regaço. Então, gente, esse é o amor, esse é o podcast do amor. Ai, pode continuar. Não, e daí fica claro, assim, que não dá para eu exigir o mesmo amor de todo mundo, o mesmo amor todos os dias, o mesmo amor em todas as fases da nossa vida, porque é um egoísmo eu querer que meu pai e minha mãe saia do papel de pai e mãe que eles têm para ser do jeito que eu quero. Também é um egoísmo. A gente mata em nome do amor e a gente se mata em nome do amor, porque eu não tive o amor dos meus pais. Teve. Talvez não foi do seu jeito, do jeito que você queria, do jeito que você acha que deveria ser. Mas você teve. Vai agora receber esse amor de outra forma, em outro lugar, de outras pessoas, de outras maneiras. E até de si mesmo, né? Até de si mesmo. Principalmente de si mesmo. Porque se o outro não te deu amor, então você aprenda que amor é esse que você quer e se dê, né? Busque uma ajuda terapêutica, busque um autoconhecimento, busque alguma coisa que traga isso para você. Eu acho que, na verdade, é onde tudo começa, né? Eu nem sei como que isso seria feito, mas parece que a maior parte dessas questões que a gente ouve é mesmo a falta de auto-amor, né? Quer que o outro faz feliz, quer que o outro faz companhia, quer que o outro seja daquele jeito. É sempre o coitado do outro que vem com um monte de responsabilidades que, na verdade, a única coisa que ele gostaria só de estar ali do lado, né? Não ser o responsável. Eu acho que eu compreendo e concordo com você, mas eu vou colocar um pouquinho diferente isso. Eu acho que é um tanto de falta de autoconhecimento. Quero muito usar a palavra de que é cultural, mas também não dá para ter certeza se é cultural, porque eu não sei como são as outras culturas. Mas nós não aprendemos dessa forma. Mas a gente cresce acreditando que o outro vai nos trazer essa felicidade. Bate muito a cabeça. A gente começa com aquelas ideias tortas de que o oposto se atrai. Se liga, meu, que o oposto se atrai, o caramba, isso só funciona na eletrônica, só nos elétrons. Você é um ser humano. É verdade, você é um ser humano complexo. E você vem falar de que você é um elétron que se atrai com os opostos? Para com isso. Os opostos se distraem. Então, os opostos se distraem, os dispostos se atraem. Os dispostos se atraem. Mas a gente precisa bater a cabeça, quebrar a cabeça. Por quê? Porque a gente fica num monte de ideias distorcidas até a gente amadurecer, olhar e falar assim, olha, não é isso não, eu preciso realmente de alguém que seja mais parecido comigo, concorde comigo, queira ir nos mesmos lugares que eu. Apesar da conversa não ter começado no relacionamento homem-mulher, as pessoas têm essa tendência de acreditar em coisas tortas. Mas eu acho que é o jeito que aprende, porque é quantas cultura. mulheres não têm filhos
na expectativa de ter uma companhia. Fala assim, mas eu vou ficar velha, vou ficar sozinha, quem que vai cuidar de mim? E sem contar que aquela questão assim, algumas pessoas, eu vou ser mãe porque eu quero sentir esse amor maior. Quem te garante que esse é um amor maior? Né? Também não sabemos, porque a maternidade, ela é representada como um amor, mas ela é muito exigente, ela é muito difícil, ela é sacrificante. Ela é prazerosa para quem se sente, que se identifica com esse papel. Mas outro dia eu vi uma fala de uma amiga minha que ela falou assim, eu amo minha filha, mas eu não gosto da maternidade. Faz todo sentido. Então, às vezes vai ter um filho, porque se não tiver um filho, eu não vou ser uma mulher de verdade. Isso é falta de amor. Porque se eu não tiver um filho, eu vou ficar sozinha, quem vai cuidar de mim futuramente? Isso é carência. É o quanto a gente usa de novo o amor para justificar algumas coisas. E só vou fazer uma ressalva. É só que a gente está falando, a gente já falou mais de uma vez, né? O amor, o homem e a mulher, e a gente tem que lembrar que esse amor é tão verdadeiro entre os casais homoafetivos, né? Homem com homem, mulher com mulher, para não seguir esse padrão cultural de que o verdadeiro amor só acontece nas famílias tradicionais. Eu concordo plenamente. Isso. É igual o Nilson falou da falta de maturidade e tudo mais. É que algumas pessoas, elas nasceram nessa condição de vir para fazer uma companhia, para fazer uma pessoa feliz, então ela vai propagar isso na vida dela, né? Então, do mesmo jeito que ela veio para suprir uma necessidade da mãe, do pai, essa criança vai buscar e às vezes não vai conseguir atingir esse nível de autoconhecimento, porque o jeito que ele aprendeu foi aquele. E isso envolve tudo. A questão do ciúme, que eu acho que o ciúme ele é completamente o oposto de amor. E em qualquer situação, existem irmãos que têm ciúmes doentios dos irmãos, né? Existem pais que têm ciúmes doentio dos pais, existem amigos que têm ciúmes doentio dos outros amigos. O ciúme, ele não, na minha concepção, ele não pode ser confundido com amor. E aí só que a gente vê que é um sentimento propagado, que anteriormente àquele ciúme daquela pessoa, existe uma outra pessoa que ensinou ela a ser daquele jeito, sabe assim? Sim, sim. Inclusive, a superproteção, ela também fala de uma falta de amor, assim como o ciúme, né? Então, aquele filho que eu tenho uma super proteção por ele, porque ele não é capaz, isso é falta de amor, né? Porque se eu olhar para ele, de repente eu corro o risco de lembrar que esse filho ele não foi tão desejado quanto eu queria, ou, né? Então assim, é falta de amor também, o ciúme, esse excesso. Peraí. É falta de amor? Ou pode ser que seja um problema da pessoa, mas que ela tem amor? Então, isso não é amor, mas estão pontuando que essa atitude não é amor, não significa que essa pessoa não tenha amor pela outra. Não, essa relação, ela não é baseada no amor. Nessa relação, essa pessoa, ela pode realmente ter amor, mas veja, não existe, baseado naquilo que a Keila está falando, não existe o auto-amor, né? O amor próprio, porque se eu fico com ciúmes do outro, eu olho mais para o outro do que para mim, porque aqui não tem nada de interessante, então eu prefiro olhar para o outro. Quando eu cuido demais de um filho, esqueço até os outros, porque nessa relação aqui eu tenho medo de descobrir que eu não amava essa pessoa. De repente, é um medo de entender que não existe amor nessa relação, mas em função de alguma coisa, às vezes minha, e não que eu sou desprovida de amor, né? Não sei se essa fala ficou muito confusa. Não quis dizer desprovido, quis dizer assim, esse ato não é de amor, faz mais sentido do que falar que essa pessoa não tem amor, porque às vezes ela tem, que o ato dela é obsessivo ou tem outras coisas por trás, mas às vezes ela realmente sente amor pela outra. Sim, eu acho que está mais ela correto. Ela só precisa mesmo tratar disso, mas você tem razão. Não, você tem razão. É um ato desprovido de amor. Até porque, imagina só, eu estou prejudicando a outra pessoa. Então, ele não pode ser um ato carregado de amor, entendeu? Gente, mas eu quero ir um pouco adiante. Eu entendi que agora me passou pela cabeça, assim, tem pessoas que abrem mão da própria vida para fazer atos de amor pela humanidade, por outros e outros motivos. E aí, eu ia perguntar desse tipo de amor. Porque esse tipo de amor, eu entendo que ele existe,
existe de verdade. Você vai pegar a Madre Teresa, outros nomes interessantes. Eu lembro que eles têm alguns gatilhos que dispararam esse amor que surgiu daquele gatilho. Mas a gente pode falar de pessoas que se formam em medicina, ou então que estudam, que seguem uma parte da vida delas e simplesmente doam o resto da vida toda para uma causa. E isso é amor? Eu acredito que existe esse amor, porque ele é um amor muito desprovido de cobrança. Ah, era exatamente isso que eu ia falar. Eu acredito também nesse amor, só que eu só acredito que é um amor de fato quando ele não tem necessidade de mostrar que olha que lindo que eu faço e sem aquela cobrança do tipo, olha, mas eu me dou, eu venho aqui todo dia, eu faço, as pessoas não estão nem aí, né? É isso que você falou, ele é desprovido de cobrança. Então, mas eu acho que existe esse amor, porque você está falando de dois amores. Um é o filantrópico, né? E o outro é o oblativo, aquele que a minha vida é uma oblação, né? Eu vivo pelas causas. A Val caiu mesmo. Então fez um barulho e Ela deve estar falando ainda. deve ter sido ela tropeçando. Ah, ela saiu. Aí agora ela voltou. Aí, Deu certo agora. deu. Você estava no meio da sua fala. Ah, então, eu falei da doutora Zilda Arnes. Chegou a pegar essa fala? Não. Ah, não. Nem ouvimos esse nome. Então, porque eu falei que ela também é uma pessoa diferente da Madre Teresa de Calcutá, porque a Madre Teresa tem toda aquela imagem da humildade, né, da santa. E a doutora Zilda Arnes, não, era uma pessoa culta, uma pessoa formada, informada, que viajava muito. E ela é responsável pela criação da Pastoral da Criança, aquela famosa multimistura, né, que era o movimento que ela fez a vida toda. Então, também é um amor de doação, e não necessariamente com aquela imagem da humildade que fica relacionada aos santos. E ela morreu ajudando, né? Ela morreu num terremoto, não foi? Ou foi um avião? Ah, ela estava em missão, né, em algum lugar que teve eu também Entendi. não Você quer lembro. dizer que ela não era uma pessoa pobrezinha. Ela não era pobre, isso, e ela tinha essa doação, né, baseado nos fundos dela, porque a Madre Teresa de Calcutá vivia de doações. A doutora Zilda Arnes, não, ela também trabalhava com essas questões, claro, mas ela tinha um nível, economicamente falando, que dava permissão para ela ter acesso a conhecimentos e outras coisas que ela trazia para a causa dela, né? Mas não deixa de ser esse amor oblativo. Tá, define amor oblativo, que eu não conhecia essa palavra. A oblação é você fazer para o outro sem troca de nada, você fazer pelo simples prazer de fazer. Fazer a filantropia é você ajudar. Você ajuda, mas essa não é a sua causa, entendeu? Aqui ela pode falar de amor aos animais. Eu, assim, o amor pelos animais, que eu acho que ele entra muito na questão do amor universal. Não é uma questão só, é um amor, mas é um respeito pela vida. Se a gente colocar todo mundo, todos nós, seres humanos, num patamar, nós somos homo sapiens, no topo da cadeia alimentar. Só que todos são vida. Então, quando eu entendo que não existe uma vida menor, eu tenho amor e respeito por aquele ser. Eu enxergo dessa forma. Até aquele dia que você falou, né, Tato, que eu falei, se eu sou capaz de amar um animal, então, e de respeitar, eu sou capaz de amar e respeitar tudo que vem depois dele, tudo que está acima dele, sabe? O animal, ele não tem nada para me oferecer. Então, às vezes, é um amor mais desprendido. Só que, por outro lado, é muito fácil amar um animal, porque ele não discorda de você. Ele não vai questionar as suas escolhas, então é muito fácil. Eu não sei, amar animal é um amor universal. Não sei nem se eu consegui explicar direito. Fecha aí, Keila. Eu vou fechar com a parte do poema do Shakespeare, que diz assim, um dia a gente descobre que só porque alguém não ama do jeito que você quer que ame, não significa que esse alguém não ama com tudo que pode. Pois existem pessoas que nos amam, mas simplesmente não sabem como demonstrar ou viver isso. Uau, lindo. Beleza, então, gente. A gente não falou de amor de irmãos. A gente está evitando a fadiga.
A gente nunca nem brigou. Eu briguei sim. Eu briguei uma vez com aquele, ela torceu meu dedo assim pra trás, assim, ó. E ela era pequenininha. Aquela placa na minha perna, você lembra? O que eu fiz? Foi eu que fiz isso? Você tá vendo? Quem bate não sabe, mas quem apanha não esquece. Ai, só eu que amei nessa família, então, gente. E nunca nem quebrei o dedo de ninguém. Quebrar, eu não quebrei. Não, quebrar não quebrou, porque faltou força pra ela. Tá bom, então vamos evitar a fadiga, tá falado, Vamos. gente. Obrigado, Aí, então, pessoal, gente. de ter ouvido até agora. Todo mundo. Amor, Amém, amor. amor. Ame-se. Eu amo todos vocês, amo todo mundo. Beijo pra todo mundo. Tchau. Tchau.